E aí, jovem, tudo bem com você? Espero que sim, que você esteja ótimo. A aula de hoje é sobre isomeria plana, uma parte aí da química orgânica, tá? Primeira coisa, vamos entender o que é isomeria. Então, tenho aqui dois carbonos, seis hidrogênios e um oxigênio. E vou propor que a gente faça arranjos diferentes para esses átomos, para formar moléculas diferentes. Então, olha, eu estou aqui com duas sugestões, né? Repara aqui, olha, eu tenho esses dois carbonos interligados, os hidrogênios interligados a ele, né? Um oxigênio e um hidrogênio. E agora eu vou fazer um arranjo diferente. Repara, ficou uma molécula diferente, tá vendo? Aqui eu coloquei o oxigênio entre os carbonos. Ok. Então repara, essas seriam as fórmulas estruturais dessas duas moléculas que eu propus, tá? Ambas têm fórmula molecular C2H6O. Nesse caso aqui temos um álcool e nesse caso aqui temos um éter. Então isso constitui o fenômeno da isomeria. São moléculas diferentes, compostos diferentes, que a gente chama de isômeros, mas que têm em comum a mesma fórmula molecular. Um outro exemplo aqui, repara, olha, essa molécula tem uma cadeia linear e essa aqui tem uma cadeia ramificada. Mas se nós contarmos os carbonos e hidrogênios dessas duas moléculas, vamos perceber que a fórmula molecular é a mesma, C4H10. Então temos aqui um outro exemplo de isômeros. Então a gente vai ver durante essas aulas aí, voltando em 3, 2, 1. Quais são os tipos de isomeria, então, que existem, né? A isomeria pode ser plana ou constitucional, que a gente está falando hoje, tá? Que aí a gente tem esses 5 tipos diferentes aqui de isomeria plana, tá? Vamos investigar cada um deles. E a isomeria espacial, que pode ser do tipo geométrica e ótica. Vamos ter uma aula dedicada a cada uma delas, tá? Então, olha, o primeiro tipo de isomeria plana é a isomeria de cadeia, onde as moléculas têm a mesma função orgânica, mas a diferença delas está na cadeia orgânica. Repare que essa cadeia aqui é uma cadeia aberta do propeno, né? E aqui temos uma cadeia fechada do ciclo propano. Ah, professor, mas esse cara aqui tem uma ligação dupla, esse aqui só tem ligação simples. Sem problema. O que importa é que a fórmula molecular seja a mesma. Temos aqui 3 carbonos e 6 hidrogênios. E aqui também temos 3 carbonos, 6 hidrogênios. Tá? O outro tipo de isomeria plana é a isomeria de posição, onde a diferença entre os isômeros está na posição. Pode ser de uma ligação dupla, de uma ligação tripla, pode ser de uma hidroxila. Então, repare aqui, olha, a dupla está entre o carbono e 2, né? But1eno. E aqui a dupla está entre o carbono 2 e 3, But2eno. Tá? Então, isomeria de posição, diferença entre os isômeros é a posição de alguma coisa. A próxima isomeria é a isomeria de compensação ou metameria. Tá? Cuidado para não confundir com a isomeria anterior, que é a de posição. Por que confundir? Porque aqui também varia a posição, só que a posição de um heteroátomo. Repara que esse oxigênio está aqui entre o segundo e o terceiro carbono, no etoxetano, e aqui ele está entre o primeiro e o segundo, no metoxipropano. Tá? É a mesma função orgânica, são dois éteres, né? Mas varia a posição desse heteroátomo na cadeia. Ok? Então, cuidado, quando variar a posição de um heteroátomo, temos aí a metameria, não a isomeria de posição. Próxima isomeria é a isomeria de função, onde temos aqui a diferença entre os isômeros na função orgânica. Repara, temos aqui um éter, que é o metoxetano, que é isômero do propan-1-ol. Então, um álcool e um éter são isômeros clássicos de função, tá? Álcool e éter. O próximo par clássico de isômero de função é o par cetona e aldeído. Então, temos aqui o propanal e a propanona. O próximo par de isômeros de função é o par ácido carboxílico e éster. Ok? Então, temos aqui o propanoico e o etanoato de metila. Tá? Então, eu falei de 3 pares clássicos de isômero de função. Álcool e éter, aldeído e cetona, ácido carboxílico e éster. Isso não impede que existam outras possibilidades, tá? Então, esses 3 pares aí que eu citei são os mais comuns, ok? A última isomeria é a tautomeria, onde você tem um equilíbrio entre uma cetona e um enol. O que é um enol? Então temos aqui, olha, esse enol é uma hidroxila ligada num carbono insaturado, num carbono que faz dupla. Só que aí a gente tem um equilíbrio químico. Essa molécula ela é instável. A tendência dela é virar uma cetona.
ok? Então, repara, como que isso vai acontecer, né? Eu vou ter aqui, olha, uma troca entre essa ligação dupla aqui e o hidrogênio, tá? Então, repara, olha aqui para o enol, olha, acompanha aqui o pontinho vermelho, né? Essa dupla vai vir aqui para o oxigênio e esse hidrogênio vai vir aqui para esse carbono, tá? De forma que eu formo aqui a cetona, beleza? Então, o equilíbrio cetoenólico, cetona, enol. E pode acontecer também o equilíbrio entre um enol e um aldeído, tá? Da mesma forma que eu vou ter a hidroxila ligada no carbono que faz dupla, temos um enol que vai virar um aldeído, tá? Como que é esse equilíbrio, então? Nesse caso aqui, olha, essa dupla aqui vai ligar com oxigênio e esse hidrogênio vai vir aqui para o carbono. Dessa forma, temos aí um enol que vira uma cetona. Repara, né? A molécula do enol ela é mais instável, então esse equilíbrio é mais deslocado para a formação do aldeído, assim como também é mais deslocado para a formação aqui da cetona. Beleza, gente? Então é isso, tá? Vamos agora fazer questão para ver se vocês entenderam? Então vamos lá. Então, primeira questão aqui do Enem 2018. As abelhas utilizam a sinalização química para distinguir a abelha rainha de uma operária, sendo capazes de reconhecer diferenças entre moléculas. A rainha produz o sinalizador químico conhecido como ácido 9-hidroxidec-2-enoico. Então, esse 9 aqui é a posição da hidroxila na cadeia de 10 carbonos. E temos aqui esse en, esse 2 aqui, faz referência à posição da ligação dupla nessa cadeia de 10 carbonos, ok? Enquanto as abelhas operárias produzem um ácido 10-hidroxidec-2-enoico. Esse 10 faz referência à posição da hidroxila. E esse 2 faz referência à posição da ligação dupla na cadeia de 10 carbonos, né? Prefixo dec, 10 carbonos. Ok, nós podemos distinguir as abelhas operárias e rainhas por sua aparência, mas entre si elas usam essa sinalização química para perceber a diferença. Pode-se dizer que vêm por meio da química. Ok, então olha, as moléculas dos sinalizadores químicos produzidas pelas abelhas rainha operária possuem diferença na... Ora, gente, a gente acabou de falar, né, e chamar a atenção para isso aqui, né? Repara, esse 9 aqui é a posição dessa hidroxila na cadeia orgânica de 10 carbonos. E esse 10 aqui é a posição da hidroxila na cadeia orgânica de 10 carbonos também. Repara, são estruturas praticamente idênticas, tá? Mas cuja diferença está na posição da hidroxila na cadeia orgânica. Eu não preciso desenhar essa molécula para marcar essa questão, tá? Então, a diferença entre essas duas moléculas está aqui, olha, na fórmula estrutural, que é o básico da isomeria, né? Os isômeros têm a mesma fórmula molecular, que seria a letra B, mas têm diferentes estruturas. São isômeros planos, aqui no caso, isômeros de posição, né? E a posição que variou é a posição da hidroxila na cadeia. Ok, gente? Então, espero aí que vocês tenham pensado certo, corretamente, tá? E aí vamos para a próxima. A próxima questão é do Enem Digital de 2020. Os feromônios de insetos são substâncias responsáveis pela comunicação química entre esses indivíduos. A extração de feromônios para uso agronômico no lugar de pesticidas convencionais geralmente é inviável, pois são encontrados em baixa concentração nas glândulas de armazenamento. Uma das formas de solucionar essa limitação é a síntese em laboratório dos próprios feromônios ou de isômeros que apresentem a mesma atividade. Suponha que o composto apresentado seja um feromônio natural e que seu tautômero, tautômero, isômero por tautomeria, seja um potencial substituto. Então, repara, temos aqui, gente, olha, esta função orgânica é o nosso famoso aldeído, né? Temos aí dupla O e hidrogênio no mesmo carbono.
Quantos carbonos temos nessa molécula? Temos esse aqui, 1, 2, 3 carbonos, certo? Então ele falou de tautômero, né? Então o aldeído faz tautomeria com um enol, né? Tautomeria ocorre entre enol e aldeído e entre enol e cetona. Nesse caso aqui temos um aldeído, ele vai ser tautômero de um enol. O enol tem hidroxila, né? Num carbono que faz ligação dupla, num carbono insaturado. Certo? Essa carinha aqui. Beleza? Então, olha, com base na estrutura química desse feromônio, seu potencial substituto é representado pela substância. Então, repara, temos que procurar aqui um enol que tenha 1, 2, 3 carbonos, tá? Então, seria aqui no caso, olha, a letra... Isso aqui é uma cetona, na letra B e na letra A, tá? São cetonas também, a gente está à procura de um enol, ok? A letra C eu tenho 1, 2, 3 carbonos, tá? Tá de acordo. É uma hidroxila num carbono que faz dupla, com 3 carbonos, né? O nosso aldeído aqui também tinha 3 carbonos, ok? Então seria a nossa letra C. A letra D não temos um enol e temos aqui, olha, 4 carbonos. Repara, a hidroxila não está no carbono que faz dupla, tá? E aqui na letra E temos aí 5 carbonos, né? Tá? Isomeria, o básico é que tem a mesma fórmula molecular. O número de carbonos, hidrogênios, oxigênio tem que ser igual, ok? Então aqui só dá para marcar a letra C. Beleza? Espero que você tenha entendido. Vamos para a próxima. Bom, jovem, a próxima questão é da UERJ 2020. Em uma unidade industrial, emprega-se uma mistura líquida formada por solventes orgânicos, que apresenta a fórmula molecular C2H6O. Entre os componentes da mistura ocorre isomeria plana do seguinte tipo. Ora, C2H6O, a gente já até viu lá no início da aula, né? Eu posso ter aqui, no caso, um éter, tá? Com esta fórmula. Repara, C2H6O. E posso ter também um álcool, né? É um exemplo clássico de isomeria de função, ok? Então, éter e álcool, C2H6O, isomeria de função, bem simples, ok? Espero que você tenha entendido. Vamos para a próxima. A próxima questão da UERJ 2014. Em uma das etapas do ciclo de Krebs, a enzima aconitase catalisa a isomerização de citrato em isocitrato, de acordo com a seguinte equação química. Repare, então, temos aqui a representação do citrato e do isocitrato, ok? Atente para isso aqui, jovens, olha. A hidroxila aqui onde está e olha aqui onde é que ela está, ok? A isomeria plana que ocorre entre o citrato e o isocitrato é denominada de... Bom, qual é a diferença entre essas moléculas? Está aqui, né? É a posição da hidroxila. Aqui está no segundo carbono e aqui está no carbono aqui da ponta, no primeiro. Certo? Então, isomeria de posição. Beleza, jovens? Espero que vocês tenham entendido. Isomeria plana não é uma matéria difícil, mas tem essa decoreba aí, né, de saber qual tipo de isomeria que é. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.